Olá pessoal, meu nome é Luciele, sou aluna da Uninter e falo aqui do Polo de João Molevade, Minas Gerais. Eu venho através desse vídeo mostrar para vocês o estágio supervisionado do ensino médio. Devido à pandemia, a Uninter está proporcionando para nós alunos estar fazendo esse modelo, que é o modelo de extensão. Então a gente vai começar, a mostrar para vocês o nosso estágio, que ele vai ser realizado em grupo, Eu mais umas duas amigas minhas, a Adriele e a Geisiele, que já vai estar postando vídeo posteriormente após esse. Então vamos lá, o meu curso é de licenciatura em pedagogia. Estágio supervisionado do ensino médio, modelo é extensão. E são os alunos, Adriele Cristina de Araújo, RU 2144697, Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004 e Luciele Abrantes Rossi Martins, RU 2145268. Vou voltar. O nosso estágio vai ser um seminário, falando sobre as culturas. E hoje eu vou começar falando aqui para vocês sobre a cultura indígena, Então vamos lá, a introdução são as matrizes culturais ou raízes culturais também, que tem o mesmo sentido, são como que foi as culturas do Brasil, E a gente vai estar estudando aqui, nos nossos vídeos, as três principais, que foi um processo de ocupação do território brasileiro que resultou de violentas disputas entre diferentes culturas. Promoveu uma cultura mestiça, híbrida, que precisa ser estudada por diferentes olhares e até a partir de visões conflitantes, para que seja possível fugir das formas simplificadas, preconcebidas e mergulhar na diversidade inquieta do nosso país. Então, quais que são as três matrizes, que a gente vai estar abordando nos nossos vídeos? São as matrizes que, no caso, é a cultura indígena, porque são os povos que já existiram aqui antes, quando os colonizadores portugueses chegaram no continente do Brasil. Os africanos, que foram trazidos para cá, escravizados, e o da Grécia Antiga, que se assimila pelos latinos durante o Império Romano e se tornou a matriz da cultura europeia, que nos foi trazido pelos colonizadores portugueses. Então vamos lá. Hoje a gente vai estar falando aqui no vídeo sobre as culturas indígenas, Então vamos falar um pouco da história da cultura indígena, Então estima-se que cerca de 1000 diferentes povos habitavam o território correspondente ao atual Brasil, quando os colonizadores europeus começaram a invadir suas terras no final do século XIX. Muitos desses povos foram trazidos pelo contágio de doenças trazidas pelos europeus, em decorrência da resistência e à escravidão e das numerosas guerras que ocorreram nas áreas costeiras. Para escapar do devastador contato com os colonizadores, diversos grupos migraram para o litoral do continente. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram os europeus que chamaram de índios os povos nativos da região. Englobar toda a diversidade cultural indígena nesse nome, generalizando, criou certo entendimento de que os povos indígenas eram todos semelhantes, mas a verdade não é essa. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou seus povos indígenas. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram aqui, lá no continente americano, tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, chamados pelos portugueses de selvagens. Alguns pesquisadores chamaram esse primeiro contato entre os portugueses e os indígenas de encontro de culturas, como se esse representasse um bom momento em que as diferentes culturas trocaram influências, mas não foi compreendido que no início do processo de colonização portuguesa
foi um extermínio, né, um desencontro de culturas, que na verdade, né, ocorreu porque muitos colonizadores mataram muitos índios, né, que chamamos de etnocídio, ou seja, os portugueses impuseram sua cultura sobre a cultura indígena. No século XVI, poucos empreendimentos foram realizados pelos portugueses no território colonial. As principais realizações portuguesas tiveram a utilização da mão de obra indígena, escravizada, como na extração do pau-brasil, na construção de feitorias pelo litoral e etc. Infelizmente, a submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus no século XVI estava apenas começando na história do Brasil. Aqui a gente observa, né, que quando eles chegaram com os primeiros contatos entre os indígenas e os europeus no século XVI, foi quando eles chegaram aqui na costa litorânea do Brasil. A gente também pode observar aí os portugueses, né, vendo os indígenas. E a escravidão indígena também é uma coisa que foi um fato muito marcante, né, na história do nosso Brasil. De modo a inserir o início do processo de colonização, os portugueses recorreram a 3 métodos. O primeiro consistia na escravidão, pura e simples, na base da força, empregada normalmente pelos colonos. Outro criava um campesinato indígena por meio da aculturação e destribalização, praticada principalmente pelos jesuítas e depois pelas demais ordens religiosas. O terceiro buscava a integração gradual do índio como trabalhador assalariado, medida adotada tanto por leigos como pelos religiosos durante todo o século XVI e início do século XVII. Os portugueses aplicavam simultaneamente esses métodos. Naquele momento, considerava-se a mão de obra indígena indispensável aos negócios açucareiros. Aqui a gente pode observar também os negociantes, né, de contando os índios na escravidão. A gente fala escravidão indígena porque eles também escravizaram os índios por causa da mão de obra, que eles precisavam de explorar as terras, eles não tinham mão de obra suficiente, né, para trazer da África, que eles trazem depois, que eles mais para frente que eles trouxeram. Mas aqui, de imediato, quando eles chegaram, eles começaram a escravizar os indígenas para usar sua mão de obra. A coroa portuguesa ficava dividida, considerando os indígenas como súditos. Era legal e moralmente inaceitável escravizá-los, mas a realidade ditava-se-lhe essa necessidade. O valor da colônia centrava-se cada vez mais na grande produção açucareira, e essa, para ser lucrativa, exigia um grande contingente de trabalhadores escravos. Como no Brasil havia grande possibilidade de utilizar o indígena como mão de obra, e os senhores de engenho não dispunham de recursos suficientes para importar africanos, a melhor opção era mesmo usá-la. Assim, a coroa portuguesa, apesar de ter começado a criar em 1570 uma legislação para proibir a escravidão dos índios, deixou brechas suficientes na lei para não extingui-la de vez, o que afetaria a produção açucareira e, consequentemente, reduziria seus lucros. O período de 1540 até 1570 marcou o apogeu da escravidão indígena nos engenhos brasileiros, especialmente naqueles localizados em Pernambuco e na Bahia. Nessas capitanias, os colonos conseguiam escravos índios, roubando-os de tribos que os tinham aprisionado em suas guerras e também atacando as próprias tribos aliadas. Essas incursões às tribos, conhecidas como saltos, foram consideradas ilegais, tanto pelos jesuítas como pela coroa, mas o interesse econômico falou mais alto, e dessa forma fazia-se vista grossa às investidas. O regime de trabalho nos canaviais era árduo. Os jesuítas pressionaram a coroa e conseguiram que os senhores dessem folga aos índios, aos domingos, com o objetivo de que assistissem à missa. Mas esgotados pelo ritmo de trabalho, eles preferiam descansar ou ir caçar e pescar, como forma de suplementar sua alimentação. Muitos senhores não atenderam a essa determinação régia
e os índios continuaram trabalhando aos domingos e dias santos. Tentando resolver essa situação, os jesuítas intensificaram as ações contra a escravidão, promovendo um intenso programa de catequização nos pequenos povoados e aldeias das regiões. Né? A gente está observando aí a catequização dos índios, né? Que a gente vai ver aí nos próximos slides. Então, vamos lá. Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola. Essa Companhia de Jesus foi criada após a Reforma Protestante, no século XVI, para barrar o avanço do protestantismo no mundo, a chamada Contra-Reforma Católica. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil no ano de 1549, com a expedição de Tomé de Souza. A igreja, representada pelos jesuítas, chegou com uma inumerada quantidade de devoções: a missa, a comunhão, a confissão, o batismo, a oração, o casamento, a penitência. Foram alguns instrumentos da catequização que, no decorrer da colonização, foram assimilados e rejeitados pelos indígenas. Durante o tempo em que os jesuítas permaneceram no Brasil, foram criados colégios, igrejas, capelas, onde os nativos e os descendentes dos portugueses recebiam instruções e formação. Padre Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta e Padre Antônio Vieira foram os jesuítas que vieram ao Brasil. Como a gente estava falando, que são padres que vieram, né, para as expedições no Brasil e merecem destaque. Em 1760, alegando conspiração contra o reino português, os jesuítas eram contra a mão de obra escrava dos gentios. O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, confiscando os bens da ordem. Antes de sua expulsão, o padre Vieira escreveu ao rei de Portugal solicitando ordens para que a escravidão do índio fosse abolida. Em 1679 foi renovada a proibição do tráfico de índios e os jesuítas voltaram. Começou então um período favorável aos índios do extremo norte, pois vivia em aldeias dirigidas pelos jesuítas, que conseguiram dos gentios uma colaboração rentável, pois os índios trabalhavam para prover alimento de que as aldeias necessitavam, enquanto os padres os catequizavam. Aqui a gente está vendo a missão dos jesuítas, né? Que era levar o catolicismo para as regiões descobertas no século XVI, né, das Américas. Catequizar os índios significa salvar suas almas perdidas, né, que eles consideravam. Difundir o catolicismo, né, evitando o avanço do protestantismo nessas regiões. E construir e desenvolver escolas católicas pelo mundo. Isso eram as missões dos jesuítas, que foram os padres que chegaram junto, né, com os colonizadores portugueses. Aqui a gente tem um quadro representando o padre Anchieta e a catequização, né, de forma para representar. Aqui também a gente tem um gráfico importante do mapa do Brasil, informando também as missões religiosas pelo Brasil. Agora a gente vai passar para a arte indígena brasileira, né? A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país. Cultura que é resultado da mistura de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, os primeiros habitantes, né, do nosso território nacional. Atualmente, existem cerca de 300 etnias indígenas no Brasil, cada uma com comportamentos e costumes diferentes. Entretanto, existem várias características encontradas em diversas tribos. Não é porque todos os índios existem índios, como eles são diferentes, né? Cada um tem uma cultura, cada tribo tem a sua cultura. Dessa forma,
A gente tem aí como exemplo dessas artes dos índios a cerâmica, né? As máscaras, a pintura corporal, cestaria e plumagem, né? Que é o resultado de uma arte tradicional, que é a arte indígena. Vale lembrar que a utilização de partes dos animais nos artesanatos é exclusiva dos povos, né? Das florestas, mas a sua comercialização é proibida. Então vamos lá, cerâmica, né? A cerâmica é talvez o utensílio artístico indígena mais mencionado em textos e teses sobre o assunto arte indígena, devido à beleza estética e sua vasta utilidade. A cerâmica indígena caiu no gosto dos portugueses colonizadores da época e ainda hoje é aclamada por apreciadores desse estilo artístico tão diferenciado. O material era extraído direto da natureza e produzido pela própria tribo e utilizado no cotidiano para sua sobrevivência. A necessidade da construção de estruturas de cerâmica foi para o armazenamento, né, armazenamento de água e alimento. Principalmente, né, com o tempo eles foram adaptando e evoluindo do uso da argila para a produção de diversos outros objetos úteis, né? As índias da tribo coletavam, nos períodos de seca, o barro das margens do rio e misturavam componentes orgânicos e minerais à argila para dar uma boa liga e cozinharem até obter a vasilha rígida, pronta para a utilização. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, das cerâmicas que usavam para poder fazer moringa, né, cumbuca, vasilhas, igual mostrou, para armazenar água. Ou hoje em dia a gente usa também para decorar nossas casas, né? Então a cultura indígena está muito presente no nosso cotidiano. A arte plumária indígena são basicamente os objetos confeccionados com utilização de penas e plumas das aves associadas a outros materiais, como cipós e folhas, por exemplo. As penas e plumas são muito utilizadas na confecção de ornamentos para o corpo, como enfeite, seja no cotidiano ou em ritos e cerimônias, mas comumente é utilizada como identidade da tribo. A definição de arte plumária também agrupa o ato de pendurar penas no corpo como um enfeite, como fora ressaltado ali, a gente veio falando aí acima. Devido ao número abundante de aves desconhecidas dos portugueses, né, ao chegar no Brasil, a arte plumária dos índios brasileiros chamou a atenção dos colonizadores. Então aí a gente tem, né, um modelo de exemplo das artes plumárias, que até hoje em dia ele é apreciado. A gente vê os exemplos, né, dos cocar feitos com penas de aves como avestruz, né, pavão. Então, as cestarias. A cestaria, assim como a cerâmica, possui função semelhante, a armazenagem. Porém, o diferencial do cesto é sua leveza, né? O cesto, ele é utilizado para transporte de alimentos, né? Era usado para transporte de alimentos, antigamente usado pelos índios nômades. E esses cestos eram produzidos com palha, junco, folhas de salgueiro ou castanheiro, e eram trançados e acabavam possuindo força para segurar grande quantidade de peso. A gente tem o modelo aí também. Mas as cestas não compreendem apenas com confecções para o transporte e para o alimento das tribos, né? É a confecção também de pulseiras e esteiras na arte da cestaria. A confecção utilizava penas e trançados tem se tornado cada dia mais popular, tendo os jovens da época e de hoje em dia como os principais apreciadores desse artesanato indígena. Pinturas corporais indígenas. A pintura no corpo é muito importante para as culturas indígenas, porque ela indica um lugar na sociedade e se relaciona com forças naturais e sobrenaturais. Ela tem vários sentidos: ritos de passagem, proteção do grupo ou do indivíduo, cerimônias de casamento, de luto ou de cura, de doenças ou a função guerreira ou religiosa.
Os padrões dessa pintura podem parecer abstratos aos nossos olhos, mas eles podem estar relacionados à vida e à mitologia de cada grupo indígena, onde é praticado. Então, as pinturas indígenas, elas têm uma importância tanto, né, para as cerimônias religiosas, os ritos que a gente vai ver mais para frente. A pintura corporal indígena com genipapo e urucum. Né? O urucum, ele solta essa tinta vermelhinha aí, que é muito utilizado pelos indígenas, porque ele solta essa coloração, não só como para pintura, mas também na culinária a gente usa para fazer os corantes, né? E o genipapo também, que ele solta essa tinta preta que dá para fazer essas pinturas, também é usado em alguns medicamentos medicinais. Então também temos outro exemplo de as máscaras indígenas. Né? As máscaras indígenas apresentam um simbolismo sobrenatural. Elas são feitas de casca de árvore ou de outros materiais como palha e cabaça. E podem ser enfeitadas com plumagens também. Normalmente são utilizadas em ritos cerimoniais. Um exemplo é a tribo dos Carajá, que usa máscaras na dança do Aruanã, para representar heróis que conservam a ordem mundial. Diz a lenda que máscaras indígenas geralmente representam entidades que conflitavam com os índios no passado. Deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar as entidades. Há máscaras grandes feitas com palhas compridas que chegam a cobrir o corpo todo. A máscara de cerimônia é exclusiva dos índios da etnia Mati. A gente vai ver um exemplo. A gente deve ter exemplos aí disso. Também outra arte, gente, é as miçangas indígenas, que a gente usa, né, e tá no gosto, né, até hoje. Da gente, né? As miçangas são contemporâneas, né? Elas são incorporadas nas principais manifestações estéticas e rituais de vários grupos indígenas. As miçangas são apreciadas por sua diversidade de cores, tamanhos, formas, qualidade de brilho e durabilidade, assim como a pintura corporal e a ornamentação com dentes com conchas, penas e sementes. O uso da miçanga está essencialmente ligado à corporalidade, aspecto central na constituição da identidade entre esses e outros povos tradicionais. Então a gente vai passar para o ritual indígenas, são os rituais, né? É uma grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos indígenas do Brasil pode ser classificado como ritos de passagem. Os ritos de passagem são cerimônias que marcam a mudança de um indivíduo ou de um grupo, de uma situação social para outra. Como exemplo, podemos citar aqueles relacionados à mudança das estações. Os ritos de iniciação, aos ritos matrimoniais, aos funerais e outros, como a gestação e o nascimento. Entre os Tupinambá, o grupo indígena extinto, já que habitava a maior parte da faixa litorânea que ia da foz do rio Amazonas à ilha da Cananéia, no litoral paulista, quando nascia uma criança do sexo masculino, o pai levava-se, né, do chão e cortava-lhe o umbigo com os dentes. E a seguir a criança era banhada no rio. Após que o pai pegava o nariz dele e achatava com o polegar. E em seguida a criança era colocada numa pequena rede, onde eram amarradas unhas de onça ou de uma determinada ave de rapina. E colocavam-se ainda penas da cauda e das asas dessa ave e também um pequeno arco com algumas flechas, para que a criança se tornasse valente e dispostas a guerrear com os inimigos. O pai durante 3 dias não comia carne, peixe ou sal, alimentando-se apenas do certo tipo de farinha. Não fazia também nenhum trabalho até que o umbigo da criança caísse, para que ele e a mãe não tivessem cólicas. 3 vezes por dia punha os pés no ventre da esposa. Nesses dias, o pai fazia pequenas arapucas e nelas fazia a tipóia de carregar a criança.
Tomava também o pequeno arco e a flecha e atirava sobre a tipóia, pescando-a depois com um anzol, como se fosse um peixe. Assim, no futuro, a criança caçaria ou pescaria. Quando o umbigo caía, o pai partia-o em pedacinhos e pregava-os em todos os pilares da oca, a fim de que o filho fosse, no futuro, um bom chefe de família. O pai também colocava aos pés das crianças o molho de palha, que simbolizava os inimigos. Quando todas essas práticas tinham sido realizadas, a aldeia, então, entregava-se às comemorações, e nesses dias era escolhido o nome para o recém-nascido. A gente está vendo, você vê como é que é a importância dos rituais indígenas, presentes na nossa cultura. A gente está vendo exemplo aqui de um modelo de um ritual indígena. Podemos dizer que essa comunicação ritual se estabelece entre seres humanos e seres não humanos, como espíritos, divindades, donos de espécies naturais, subjetividades que habitam corpos animais e vegetais, etc. Todos dotados de diferentes potências. Mas não podemos esquecer que essa comunicação acaba de fazer, entre as pessoas de províncias distintas, gente de outras aldeias e de outros territórios, e mesmo de outras etnias. Aqui a gente tem, igual a gente falou, que existiam, olha como é que ele está vestido aqui, pronto para um ritual, entidade de Letani, figura da ritual Eto'oki, Casa Grande, realizado pelo Javaé. Nos anos 1990, esse ritual marca a entrada dos jovens para o mundo da casa dos homens. Então a gente está vendo aqui, a gente pode observar as artes indígenas, na roupa dele, nas pinturas, arte plumária, nos enfeites. Então isso aí é muito interessante. E também a gente vai passar para uma outra parte agora, que é a música, a musicalização indígena também, que faz parte dessa cultura de forte expressão. A música para os indígenas é algo muito importante, devido a todo o seu peso social e ritual. Ela está presente nas diversas manifestações culturais e sociais de cada etnia, fazendo parte dos rituais de magia, socialização, contato direto com os ancestrais e linguagens diferentes, pois a partir dela podemos saber se estamos em uma guerra, em um ritual para os deuses ou alguma outra manifestação cultural diferente. Os índios brasileiros utilizaram predominantemente os instrumentos de sopro ou percussão. Como vamos ver mais abaixo aqui, cada tribo possui seus instrumentos específicos, que são compartilhados de alguma maneira e sofrem diversificações com o material utilizado para a fabricação, Por exemplo, algo muito bacana que podemos ressaltar é que para os indígenas o próprio corpo é tido como um instrumento musical. Como a batida do pé, eles dão ritmo e melodia, e sendo que até podem utilizar o corpo para determinados rituais. Então aqui a gente tem o tambor indígena, que é um dos instrumentos mais antigos da história, Eles são símbolos de diversas culturas, como a indígena, que há muito tempo utilizava esse instrumento como forma de expressar sua música e ritual. Além disso, em rituais de agradecimento e outros tipos de celebrações indígenas, é sempre possível observar a grande presença desse instrumento como forma de expressão e cultura desses povos. O chocalho. Nessa categoria podemos incluir diversos instrumentos, já que o nome é bem genérico. A gente vai começar aqui falando um pouco do maracá. Constituído de forma simples, mas tem grande importância em diversos rituais de muitas etnias, pois nele se tem o poder de fechar o corpo contra os espíritos ruins. Para os avá canoeiro, por exemplo, ela é de extrema importância e necessidade no ritual de plantação, pois sem o som do maracá as plantas novas não crescem. E está presente também no rito da criação de uma etnia, onde sem o som proveniente dos maracás, os deuses não conseguiriam os encontrar, acabando assim com todo o universo. Podemos então ver a força e a importância que esse instrumento tem. Ele é composto, na maioria das vezes, de uma cabaça preenchidas com grãos ou sementes, ou qualquer coisa
que ao balançar consiga fazer um som característico. A gente está vendo aqui, ó, a gente vai ver no próximo slide, que é os maracás aqui, ó, que são as cabaças, né? Eles colocam semente nela. Também a arte do indígena muito presente aqui nas suas pinturas, a plumagem, né, nos seus desenhos, muito interessante. Também a gente tem um chocalho de pé, né, que é um instrumento muito bonito e de grande serventia, pois como já falamos, ele faz parte do som que eles utilizam em rituais, né. Vamos lá para o próximo. O apito. Ele é utilizado em diversos rituais para chamar entidades e seres, e também pode ser utilizado para imitar som de pássaros. Uruá é uma flauta utilizada em rituais como os do Iarlapiti, por exemplo. É considerado sagrado pelos indígenas e dispensável no ritual Kuararupi, a despedida dos mortos realizada no Alto Xingu. E aqui a gente tem as danças indígenas, né? A gente vai passar da música para as danças também, que são muito presentes e marcantes na cultura indígena. As danças indígenas brasileiras são de grande importância e inspiração para a cultura e o folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas ou mesmo festas populares foram inspiradas pelas culturas indígenas. Sempre presentes no cotidiano das tribos, elas apresentam movimentos, balanços caracterizados principalmente pela inspiração na fauna e flora brasileira, pois as danças indígenas são as principais conexões entre os índios com as entidades e os espíritos da floresta. A gente tem aqui as características, né, das danças, que eles podem ser realizadas desde uma celebração a uma pesca bem sucedida até um ritual fúnebre, podendo ela ser sagrada ou não também, para homenagear alguns homens da tribo, né? Vários são os apetrechos, né, utilizados, desde os colares, amuletos, até as máscaras e pinturas, são específicas para a celebração. A gente tem exemplo aqui da dança do toré, né? A dança do toré apresenta como significado a união entre os índios. É realizada geralmente em uma clareira e os dançarinos distribuem-se formando um grande círculo. A dança inicia-se com o tocar dos maracás, que são os chocalhos tribais confeccionados a partir da cabaça oca, contendo grãos e sementes ou pedriscos em seu interior. É como eu disse, os maracás, né, anteriormente, são os instrumentos musicais dos indígenas. Atiaru. A dança do atiaru é uma das muitas danças indígenas brasileiras que possuem um significado espiritual. É dançada para afastar os maus espíritos, para então atrair os bons. Apesar de ser uma dança espiritual, é permitida a participação de homens e de mulheres. O evento inicia-se próximo ao pôr do sol e os dançarinos caracterizam-se pelas vestimentas muito bem elaboradas, grandes cocares de plumas, colares, pulseiras e chocalhos amarrados nos tornozelos. Aqui é um exemplo, né, do atiaru, uma dança deles, né? O cateretê. Apesar de ser diretamente relacionada ao povo rural, o cateretê tem suas origens culturais nas danças indígenas brasileiras, mais precisamente as realizadas pelos tupis. Seus movimentos são caracterizados principalmente pelas batidas de pé no chão, acompanhadas pelo ritmo do chocalho. Seu primeiro registro histórico data por volta do século XIX. Conta-se que na época da catequização indígena, Padre Anchieta tenha levado aos movimentos e passos presenciados por ele às festas promovidas pela Igreja Católica da época. A dança então acabou sendo adotada pelos brancos, que realizaram suas adaptações culturais. É mais conhecida pelos brancos como catira. Outro exemplo é a dança da onça, uma das mais exóticas e curiosas danças indígenas brasileiras. A dança da onça é uma representação do jovem índio que se tornou um bravo caçador.
O dançarino principal encarna o espírito da onça que ele matou sem a ajuda de nenhum outro caçador. Entretanto, não pode ser identificado pelos outros índios da tribo. A gente tem o exemplo aí na fotografia, né, da dança da onça. Guararupi, danças indígenas em homenagem aos mortos, né? Essa dança faz parte de um ritual tribal em homenagem aos mortos, celebrando assim suas memórias. Apesar do tema, é uma das mais alegres danças indígenas brasileiras, pois, de acordo com a cultura das tribos, os finados não gostariam de seus companheiros vivos tristes por sua passagem. Então, gente, esse foi o meu vídeo, né, de apresentação sobre as culturas indígenas. Aí eu vou passar para vocês agora, para finalizar, um resumo do vídeo, né, explicativo sobre tudo isso que eu falei com vocês. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270.
que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir.